Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista aqui diretamente de Trancoso, em um evento um evento especial que comemora e celebra os 35 anos do IT Fórum. Ao meu lado está Henrique Santos, que é diretor de TI e comunicação da CEPLAG Minas Gerais. Henrique, seja muito bem-vindo. Olá, Pamela. Boa noite. Obrigado aí pelo convite. Henrique, a gente vai falar um pouquinho sobre transformação digital no setor público, algo que você aí é muito experiente, né? Então, a ideia é a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, sobre inovação, sobre o sistema legado. Então, eu já vou começar aqui com a minha primeira pergunta, que é: de que forma a TI passou a participar das formulações das políticas públicas em Minas Gerais e não apenas na execução? Sim, muito obrigado aí. Acho que é uma pergunta pertinente. A gente trabalha muito com transformação digital no governo de Minas. Nos últimos anos a gente vem avançando ali, né, em entregar serviços mais ágeis, digitalizados para o cidadão. Para esse processo, como é que a gente faz? A gente faz análise ali de cenários, a gente tem bases de dados muito grandes que a gente precisa trabalhar para entregar uma informação mais atualizada para o cidadão. Então a gente vem trabalhando, fazendo uma governança de dados, analisando essas bases de dados para fazer a migração do que a gente trabalha como legado para um ambiente mais novo, pensando em transformação digital. Então é um trabalho que começa desde a análise ali dos dados existentes até usar as tecnologias que a gente entende que são adequadas para transformar essas informações em sistemas para o cidadão. E você tem um caso prático de como isso tem transformado e atingido a ponta de fato? Sim, hoje a gente tem aplicativos, né? A gente fala do MGApp, que ele agrega mais de 250, quase 500 serviços que eram entregues diretamente para o cidadão de forma analógica. Então, nesse aplicativo, hoje a gente consegue entregar para o cidadão uma experiência moderna e atualizada ali de serviços. Então, acho que a experiência de sucesso que a gente tem é entrega por meio desse aplicativo, que é o MGApp. Trazendo essa acessibilidade também, né? Com certeza, a ideia é transformar o serviço de uma forma que o cidadão consiga usufruir, consiga consumir de uma forma simples, desde uma pessoa que não tem o conhecimento necessário até uma pessoa mais idosa ali que tem uma certa dificuldade de tecnologia. Dessa forma a gente consegue atender a todos os públicos, né? Fazendo com que a transformação do serviço ela seja principalmente inclusiva. E pensando nessa questão da inclusão mesmo, qual que é a maior dificuldade de inovar ou, enfim, trazer inovação mesmo para a população mineira? O maior desafio é, o estado de Minas Gerais é um estado grande, a gente possui serviços que até então eram muito analógicos, então você, quando começa a trabalhar essa informação que é analógica e começa a pensar no cenário de transformação, é um grande desafio. Não é fácil, de uma noite para o dia, você começar a pegar serviços que eram feitos, que entregue de forma física e começar a levar isso para o digital. Então, o maior desafio é fazer a mudança de cultura, né? Que tem que mudar a cultura e começar a trabalhar ali de forma integrada, de forma que esse serviço seja entregue de uma forma mais estruturada para o cidadão. E nessa linha ainda, qual tem sido o maior obstáculo para integrar os dados entre secretarias? E o que vocês têm feito, né, para avançar nesse tema? Então, o maior desafio cada secretaria tinha determinados serviços que eram entregues de uma forma. Então, quando você tem um padrão, você não tem um padrão, isso fica mais complicado. Então, o desafio é pegar esses serviços analógicos, fazer uma análise deles, de forma que você consiga definir um padrão e comece a entregar o resultado para o cidadão. Então, hoje, o nosso maior desafio é pegar os serviços que você tinha sendo entregues analógicos, estruturar eles, fazer uma governança desses dados de forma que ele fique de uma forma mais fácil para ser entregue, para ser transformado digitalmente. Então isso vai sendo feito ao longo do tempo, a CEPLAG vem fazendo um trabalho muito forte com todas as secretarias, de forma que a integrar esses dados e começar de fato a entregar, fazer a transformação digital de verdade ali para o cidadão. E vocês enfrentam uma dificuldade talvez de comunicação com essas secretarias ou enfim? Eu acho que a questão da comunicação ela é um desafio do serviço público, mas como em geral. E realmente tem esse desafio. O estado de Minas é um estado muito grande, a gente tem secretarias grandes e cada uma tem o seu modelo. Por mais que você parta de um princípio que o cidadão ele tem que ter entregue de serviços unificados, a gente sabe que não é fácil. Então esse desafio de comunicação ele vem sendo trabalhado por meio de iniciativas de integração de sistemas, de verificação de dados, de informações que podem ser compartilhadas
Não adianta, por exemplo, a Secretaria de Saúde tem uma informação X que a Secretaria de Educação possa compartilhar. Então o desafio é como fazer a comunicação dessas áreas de forma que esses dados passem a ser compartilhados. Então a gente vem trabalhando a comunicação no sentido de conversar, de entender o que cada uma das secretarias tem, de forma a unificar e trazer isso para o processo de transformação digital. E pensando na sua cadeira em específico, existe também o desafio de lidar com os níveis de maturidade das secretarias, né? Como você tem enfrentado esse dilema? Então, essa é uma questão que a gente vem trabalhando assim forte também. Por mais que a gente tenha algumas secretarias mais avançadas, a gente pode citar algumas, Secretaria da Fazenda, a própria CEPLAG, que trabalham um pouco mais no nível de governança maior, tem uma maturidade maior, a gente entende que tem outras secretarias que precisam trabalhar isso. Mas a gente vê resultados. Secretaria da Saúde, que tem uma base grande de usuários, de informações, Secretaria de Segurança Pública também, e a Secretaria de Educação. São nichos ali que a gente vê que vem transformando esses dados e elevando o nível de maturidade. No entanto, a gente sabe, a gente tem consciência que tem secretarias menores que precisam trabalhar melhor isso. Então a ideia é, por que não a Secretaria de Planejamento, com a expertise que ela tem, começar a fazer um trabalho interno em cada órgão, de entender o momento que ela está e começar a trazer para um nível de padrão ali aceitável para elevar esse nível de maturidade. Então esse é um trabalho que é coordenado, que está sendo feito para tentar tirar essas diferenças, talvez não tirar, mas também reduzir essas diferenças de forma a elevar o nível de maturidade em todos os estados. Trazendo aí um equilíbrio, né? Claro, como eu falei, não adianta uma secretaria X ou Y ter um nível de maturidade muito alto, mas a secretaria B ali está no nível de maturidade inicial. A ideia é você levar para um nível padrão mínimo e a partir dali ele desenvolve para chegar no nível de maturidade maior. E Henrique, falando um pouco sobre a questão da ambidestria, como que você lida com tenho que inovar, tenho que trazer, enfim, tecnologias emergentes para a população, tenho que trazer democratização de dados. Entretanto, existe ainda um legado ali, organização de dados. Como que você se organiza aí nessa ambidestria? Esse é um desafio interessante. Hoje a gente tem serviços, tem aplicações modernas sendo utilizadas, mas não tem como desconsiderar o legado. Ainda tem aplicações legadas que precisam ser transformadas. Mas como é que se faz isso, né? Você falou a ambidestria de conviver com os dois mundos. A gente começa a trabalhar na base. Então, assim, uma base de dados, uma governança de dados estruturada, ela faz com que esse processo de transformação ele se torne mais fácil, mais simples. Então, o trabalho que nós temos beleza, você tem uma situação de você tem um sistema legado que continua funcionando, está entregando resultado, tudo bem. Mas vamos pensar na governança desse sistema de forma que, na medida que a governança de dados, a estruturação dele está sendo bem feita, você tem uma tranquilidade para começar a elevar o nível dele e preparar para uma migração para um ambiente mais moderno. Então o trabalho inicial é esse, melhorar a governança de dados, fazer com que os dados sejam estruturados de uma forma mais coordenada, que aí, no processo de migração para qualquer tecnologia que seja, mais nova, isso vai acontecer de forma transparente e mais fácil. Então, esse é o princípio que a gente está adotando. Faz análise de dados de governança, prepara o sistema e aí sim ele fica pronto para uma jornada de migração. E como foi o processo de definir essas prioridades tecnológicas, né? De entender que, não, aqui está analógico e essa parte é importante que vá para o ambiente digital. Como que foi esse processo de definir prioridades? Esse trabalho ele é feito conjunto, né? A própria CEPLAG, com as áreas que têm esses serviços. A gente tem o apoio da Companhia de Tecnologia de Informação do Estado, também Prodenge, que apoia esse processo. Então, é um comitê multidisciplinar que avalia esse cenário e define ali quais são os princípios, quais são as prioridades de aplicação, claro, alinhada à necessidade de governo. Baseado nisso, você tem a diretriz de priorização e pode trabalhar de forma integrada ali para saber qual é o momento daquela aplicação legada, ela passar por um processo de modernização do legado. Então, é um trabalho conjunto, de multidisciplinar com várias áreas para chegar no resultado e a definição correta de prioridade. E trabalhar em grupo funciona, então? Funciona, acho que é o principal, porque não adianta uma tomada de decisão sozinha. A gente trabalha, né? O Estado é grande, a gente tem grandes particularidades, então somente por meio de um trabalho coordenado, conjunto entre as áreas, você consegue chegar no nível de detalhamento e de priorização adequada. Que aí você consegue ouvir cada área, cada ator envolvido no processo, e aí
no final das contas, ali no processo de tomar a decisão, por meio dessa decisão coordenada, você vai conseguir trabalhar a priorização correta. Então vocês estão num processo de organizar antes de inovar. Claro. Ou antes de escalar. Sim, porque a organização ela presume ali que você faz esse trabalho antes, prepara o cenário de migração, coordena tudo e depois sim avança nas tecnologias, na modernização. Se a gente tentar avançar nisso, acaba que você pode até conseguir um resultado, mas esse resultado não vai ser aquele ideal. Então é melhor você, vou falar aqui, atrasar um pouco aquele processo, definir melhor as prioridades, que no final das contas você vai ganhar lá na frente. Então a gente atrasa um pouquinho, vai trabalhando em camadas, conversando entre as áreas e depois definir as prioridades. Henrique, trazendo até esse ponto de cautela, né, para discussão, de, enfim, ter todo um cuidado com todo esse processo de organização, existe talvez uma mística, ou talvez seja uma verdade, né, entre o setor de tecnologia de que o setor público, ele ainda anda a passos de tartaruga, enquanto, enfim, processos de inovação, ciclos de inovação cada vez mais curtos, né, existe no setor privado uma aderência muito grande a novas tecnologias emergentes. Como que você observa isso e como você tenta equilibrar essa questão também? Infelizmente, existe um descompasso entre o avanço de tecnologia no serviço público e no privado. A gente, né, tem ciência que no privado as coisas acontecem muito mais rápido. Mas, assim, por experiência, nos últimos anos, a gente vê que essa diferença ela vem reduzindo por meio de modernização da legislação, por meio de processos que o próprio governo começa a utilizar. E aí eu posso até citar um caso. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela publica editais, que ela leva um problema para o mercado, ela chama startups, e essas startups vêm para dentro do Estado, entendem o problema e começam a entregar resultado. Então, com isso, a gente ganha um pouco mais de celeridade dos processos e traz a inovação para dentro do serviço público. É um processo, uma forma de otimizar os nossos recursos, pensando em transformação digital e principalmente em ganho em escala. Porque se for pelo processo tradicional, a gente sabe que o serviço público é burocrático. Não tem como, faz parte da execução do serviço público. Mas quando você traz esses editais, você traz uma startup para conhecer o problema, para ela pensar numa solução em conjunto, a gente consegue pensar ali e ganhar em escala. Porque você leva o problema para outra escala, você traz uma parte da iniciativa privada para dentro do seu ambiente e a partir dali você consegue ganhar um pouco mais de agilidade. Então são iniciativas como essa que a gente vê que traz resultado. E a gente nos últimos anos a gente tem mais de 1 ou 2 editais, 3 editais para falar a verdade, que tiveram justamente isso. A gente fez o levantamento de demandas, quais eram os principais problemas e as startups vieram e nos ajudaram. A gente faz o edital, publica aquele desafio e aí a partir desse momento a gente consegue ganhar um pouco mais de fôlego e principalmente trazer um pouco de modernização, de inovação para dentro do serviço público. Olhos frescos, né? Isso, garantindo aí talvez o melhor dos dois mundos. Com certeza. Você tira um pouco daquela visão de dentro do serviço público, que ela está centrada, que ela tudo, e traz uma visão de fora. É uma startup, é um privado, trazendo seu benefício para dentro do serviço público. Aí você consegue, vou falar que clareia um pouco mais o seu cenário. Henrique, caminhando aqui para o final, essa é a minha última pergunta. Entendo que Minas Gerais tem um polo aí muito forte de startups, especialmente no sul do estado, né? Como você observa esse processo, esse momento de transformação digital no estado e quais são os próximos passos? Espero que você possa nos dar aí um spoiler. Sim, aqui em Minas Gerais a gente tem um polo muito forte, né, de startups. Em Belo Horizonte também tem um número grande de startups que ajudam, contribui bastante pelo ecossistema de inovação. Então, assim, a gente tem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico que fomenta o uso desse recurso. As startups, elas cada dia mais elas estão próximas tanto do estado quanto de prefeituras também. Então o que eu posso dizer é o seguinte: Minas Gerais está na vanguarda, a gente tem várias startups, tem vários projetos que saíram lá que viraram unicórnios, né? Então acho que isso é importante. E a ideia é trazer também esse benefício para dentro do serviço público. Não basta somente o privado colher os frutos. A ideia é trazer esse público, é trazer essas startups para dentro da iniciativa pública, para ela também começar a trazer benefícios para a gente. Então o que a gente pode falar é o seguinte: o governo de Minas ele fomenta bastante o uso de startup
Então vocês vão ver aí atividades do governo na mídia fazendo isso, fomentando que a startup cada vez mais trabalhe em conjunto com a sociedade, pensando no serviço público para ir para um sentido de inovação. Porque por meio delas a gente consegue ganhar fôlego e estar aí na vanguarda de vários processos. Muito obrigada, Henrique. Eu que agradeço, Pamela. E essa foi mais uma entrevista aqui diretamente de Trancoso. Acompanhe a cobertura completa no itforum.com.br e em nossas redes sociais.